Olá, colegas! Estamos aqui para mais uma aula dentro da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente, oferecido pela Escola Técnica de Januária para o curso técnico em enfermagem. Vamos dar prosseguimento. Hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre as anomalias. E aqui nós temos algumas informações, alguns conceitos, que essas anomalias elas nada mais são do que malformações que decorrem de falha no desenvolvimento embrionário que estão presentes no nascimento. Então o que acontece? Essas malformações elas acontecem lá após a fecundação. Após essa fecundação a gente tem o embrião que vai sofrendo uma série de transformações celulares, no período embrionário. E aqui nesse período embrionário a gente já consegue ter conhecimentos de que essas malformações podem provocar graves problemas futuros ou até mesmo detectados a partir do momento em que a criança nasce. Aqui diz que aproximadamente 3 a 4% dos recém-nascidos apresentam um defeito congênito importante, sendo que alguns desses defeitos são descobertos apenas durante o crescimento. Estas anomalias congênitas são diagnosticadas na estrutura de órgãos e ou sistemas em aproximadamente 7,5% das crianças em torno dos 5 anos. E estão presentes também na criança por ocasião do nascimento. Aqui nós temos algumas malformações, algumas anomalias, malformação de membros, de face, cabeça, pescoço, ouvido, e as anomalias relacionadas aos cromossomos, como aqui nós temos aqui a síndrome de Down. Não tem uma causa, pessoal, certa. Esses defeitos congênitos eles são desconhecidos, mas acredita-se que essa ocorrência ela esteja relacionada a algumas doenças que a mãe pode apresentar durante a gravidez. A gente pode citar exemplos aí da rubéola, da toxoplasmose, da sífilis. A sífilis congênita ela é capaz de provocar muitas alterações, muitas malformações na criança. Algumas crianças nascem até cegas em mães que tiveram sífilis não tratada durante o pré-natal. Alguns medicamentos também são proibidos durante o pré-natal e que algumas mães acabam fazendo uso sem o conhecimento. Aí temos corticoides, temos benzodiazepínicos, são medicamentos perigosíssimos que interferem aí na formação embrionária. Carência nutricional, aquela mãe que não alimenta bem, aquela mãe que faz uso de droga durante a gestação, que fuma, que faz uso de álcool. Fator hereditário também são problemas que podem originar essas malformações. E, enfim, existe uma série de outros fatores também. Aqui nós temos a fissura labial e ou palatina. Pode ter a fissura labial e também a malformação do palato, E aqui nós temos aqui, a fissura labial, e aqui nós temos uma fissura labial também com a fenda palatina. Isso nada mais é do que uma malformação de diferente grau e formas de apresentação
que recebe vulgarmente o nome de lábio leporino. Vocês também podem ouvir falar aí essa nomenclatura lábio leporino, por lembrar a boca de uma lebre. Lembrar a boca de uma lebre. Consiste em uma fissura labial ou palatina, que é uma alteração congênita importante devido aos problemas funcionais que causam no processo de alimentação do recém-nascido, como também pela alteração da autoimagem da criança, gerando grande ansiedade na família. Isso assusta no momento que a criança nasce, que a mãe vê essa malformação, uma malformação muito visível. Os pais ficam com vergonha de mostrar a criança, tem todo aquele sofrimento psicológico, mas que a cirurgia consegue corrigir essas alterações. Tá? E essas fissuras, pessoal, elas podem ocorrer em muitos variáveis graus. Pode ser um pequeno detalhe aí, pode ser uma pequena fissura, como uma grande fissura. Tá? E o tratamento nesse caso aqui, ele requer, né, a atuação de um cirurgião, nesse caso aqui um cirurgião plástico. Vai precisar também do fonoaudiólogo, que vai interferir aí na questão nasal e oral da criança. Vai precisar de um dentista, né, de um ortodontista. Ou seja, a intervenção aqui ela é multiprofissional. Tá? E aqui nessa cirurgia é importante a nossa atuação durante o pré-operatório, tá? Porque nós temos aí que orientar o pai, a mãe sobre o tratamento que realmente tem correção. A gente tem que procurar acalmar no primeiro momento em que o pai ou a mãe ele se depara com aquela falha, tá? E aí a gente tem os cuidados com a alimentação dessa criança também, porque vai ter dificuldade para amamentar. Então, são orientações que a gente visa primeiramente tentar conter a ansiedade dos pais. Tá? Mesmo diante disso, o aleitamento materno ele deve ser incentivado, porque a casa em que a dificuldade de sucção ela vai ser muito prejudicada. Então, muitas vezes a gente tem que oferecer esse leite para essa criança numa colher, num copinho. Tá? E uma vez operado, uma vez feita a cirurgia nessa criança, a nossa atuação também segue sendo muito importante. Porque aí nós temos que dar todas aquelas orientações prestadas pelo cirurgião, pelo médico, toda a equipe, pelo fonoaudiólogo. A gente tem que reforçar isso pelo ortodontista e evitar que essa criança toque no local da sutura, porque vai ser feita feita a incisão, e a incisão ela tem que ser, como eu posso dizer, fechada, né? Ela tem que ser costurada, suturada. A gente não usa esse termo costurar, suturar. E muitas vezes essa criança pode levar a mão à sutura, fazendo com que ocorra uma andescência, né? Que é um rompimento dos pontos. Isso pode agravar, pode reabrir novamente essa fissura. A gente também tem que evitar falar para os pais que a criança não deve chorar, porque a tensão, a irritabilidade pode provocar um rompimento da sutura. Oferecer alguns alimentos na colher, no copinho, como eu disse, na seringa. Após a alimentação dessa criança, a gente tem que higienizar. Então são orientações básicas que muitas vezes passam desapercebido pelos pais. A hidratação da criança continua, ou seja, essa criança ela não pode deixar de comer, ela não pode deixar de ingerir a sua água se ela for maior que 6 meses, né? E a gente tem que proporcionar para essa criança algumas atividades lúdicas, tentar fazer com que essa criança fique calma o máximo que puder.
que são as orientações que eu acabei falando para vocês, né? Apoiar os pais e a criança deveriam ser assistidos por profissionais de psicologia antes e após a cirurgia para tentar minimizar a ansiedade, cuidados com a alimentação da criança, buscar utilizar a capacidade de adaptação da criança para a alimentação, evitando o uso de sonda. O aleitamento materno deve ser incentivado nos casos em que a criança apresentar dificuldade de sucção, isso é muito comum. E a cirurgia, né? Esse tratamento deve ser realizado a partir dos 3 meses de idade, considerando o estado nutricional da criança. E assistência de enfermagem que a gente tem que prestar, como eu já antecipei algumas, né? Observar o jejum da cirurgia, estando atento para a alimentação. Evitar que a criança toque no local da sutura, evitar que a criança chore, porque isso aumenta a tensão de sutura. Oferecer alimentos como a seringa ou colher, ou seja, são informações que eu já passei para vocês. Manter a criança hidratada, encorajar e orientar a mãe a participar da assistência à criança para que possa continuar no domicílio quando a criança receber alta. Ou seja, a criança teve alta, todas as orientações o pai tem que receber, a mãe tem que receber, para que isso seja mantido no domicílio. Aqui agora nós temos uma outra anomalia congênita que a gente chama de atresia de esôfago, pessoal. O que seria essa atresia de esôfago? É uma afecção congênita caracterizada pela interrupção do desenvolvimento do esôfago durante a 3ª e 4ª semana de gestação, ou seja, bem no início. 3ª e 4ª semana, isso aqui compreende o 1º mês de gestação. E já pode acontecer essa anomalia, essa atresia. Né? Essa atresia nada mais é do que um impedimento, né, do trânsito livre e contínuo da faringe até o estômago. Tá? Frequentemente está acompanhada de fístula traqueoesofágica, que é a comunicação anormal entre traqueia e esôfago, ou seja, isso não deve acontecer. Tá? Comunicação anormal entre traqueia e esôfago. No período pré-natal, o feto portador de atresia de esôfago ele pode ser identificado por meio de um ultrassom, por apresentar diminuição ou ausência da bolha gástrica, associando a presença de um polidrame, que é o aumento de um líquido amniótico. Aqui nós temos uma imagem, né? Está um pouco pequena, mas aqui nós temos uma anatomia normal do que seria, né? A traqueia, tá essa porção mais à frente, e o esôfago que compreende isso tudo. Isso é o normal, tá, pessoal? Tá? Traqueia, esôfago e um pouquinho mais abaixo o estômago. Né? Vocês podem perceber que a anatomia normal é esta aqui. Tá? O que seria uma atresia? A atresia que já perdeu a comunicação. Tá vendo aqui o esôfago? Nós temos um espacinho entre o esôfago. Tá? E nós temos uma atresia. Perdeu a comunicação, né? A comunicação foi perdida. É o que diz aqui, né? A comunicação anormal, né? Entre a traqueia e o esôfago, que seria esse caso aqui, ó. O esôfago está comunicando com a traqueia. Então nós temos vários tipos de atresia, né? Que é a atresia aqui, que é a atresia com fístula, que é uma fístula entre traqueia e esôfago. Aqui seria uma atresia mais a fístula, né? Atresia mais uma fístula entre traqueia e esôfago, e ainda perdeu a comunicação do esôfago aqui. E aqui seria uma atresia mais uma fístula inferior. Perdeu a comunicação e está comunicando com a traqueia mais abaixo. E aqui seria uma atresia mais uma dupla fístula, que é uma fístula com a traqueia e esôfago superior, uma perda da comunicação, e aqui embaixo mais uma fístula, né, comunicando traqueia e esôfago. Ou seja, nós podemos ter vários tipos de atresia. Aqui uma outra anomalia é a imperfuração anal. O termo aqui quer dizer ânus imperfurado. É usado para descrever a anormalidade congênita na formação do canal anorretal ou na localização do ânus dentro do períneo. Ou seja, pessoal, o que isso aqui quer dizer? Essa imperfuração anal. Na verdade, é a ausência de abertura anal. A criança não tem a saída, o ânus está interrompido. Tá?
Esse processo aqui ele é corrigido, né, através de uma cirurgia, ou seja, o tratamento é a correção cirúrgica. Além dessa ausência de abertura anal, a criança também pode ter ausência de mecônio ou presença de mecônio no local anômalo, fístula. Pode apresentar uma urina esverdeada, uma distensão abdominal, porque vai haver um acúmulo de alimento e esse alimento ele tem que sair. E aí nós temos, né, que, na verdade, a cirurgia, o tratamento corretivo é a abertura anal. Né? Aqui nós temos uma imagem. Aqui nós temos uma imagem do que seria aqui, ó. Você pode perceber, não tem a abertura anal. Né? Aqui você pode ver aqui a bolsa escrotal da criança, né? O saco da criança. E aqui nós temos, né, a imperfuração, ou seja, não tem conexão com, ou seja, não há saída de fezes, tá entendendo? Aqui nós temos, né, a imperfuração, ou seja, essa imagem aqui é essa ilustração, ou seja, as fezes não conseguem sair, está interrompido, e aqui é depois da cirurgia. Tá? No momento que faz a cirurgia, a gente tem que ser feita a abertura de um estômago, né? Que é uma comunicação do intestino para fora, ou seja, a criança ela vai amamentar ao nascer. Esse leite ele tem que ser jogado para fora. Enquanto a cirurgia é feita e ocorre a cicatrização de todo o procedimento cirúrgico, essa abertura permanece. Porque tudo que for fezes vai ser jogado para fora. Aí após a cicatrização, né, no final, quando acontecer tudo certinho, que cicatrizar, esse estômago aqui é fechado e a criança volta ao normal. Tá? A hipospádia é outra anomalia congênita. O que ela quer dizer aqui? É a posição anormal da abertura do meato urinário. O que é o meato urinário? É por onde a urina sai. Tá? E o que diz aqui? Pois a uretra abre-se na superfície ventral do pênis, que é a parte de baixo, podendo ser no corpo do pênis, na sua base ou até no períneo. Aqui nós temos a ilustração, né, da hipospádia, que o canal, né, ele abriu mais aqui embaixo da glande, né, onde tá a seta. Nessa segunda, ela está na região peniana, ou seja, a urina vai sair por aqui. Aqui a abertura está um pouco mais abaixo, próximo dos testículos, que é localizado na região proximal. E esse meato urinário ele pode estar aqui embaixo também, na região perineal. Então vocês podem perceber que o meato urinário ele não se deu aqui na glande, que é o normal. Tá? O que diz mais aqui? Essa alteração ela pode ser acompanhada por uma alteração no prepúcio, ou seja, naquela pelinha, né, na cabeça do pênis, que retrai, que é a pele que recobre a glande do pênis. Em alguns casos, ao ficar ereto, o pênis apresenta uma curvatura para baixo, em direção à bolsa escrotal. E nos casos mais graves, impossibilita a procriação. Ou seja, essa criança pode se tornar estéril quando chegar na fase de reprodução. No sexo feminino, essa anomalia é rara, porém pode acontecer. Então, essa abertura uretral ela se encontra na vagina. A correção aqui é cirúrgica, não tem outra forma. Tá? Podem ser necessárias cirurgias até a obtenção do melhor resultado possível. Uma outra anomalia muito conhecida é a hidrocefalia, tá, pessoal? Que consiste aqui no excesso, né, de líquor, né, dentro da cavidade intracraniana, vocês podem perceber aí, e no consequente aumento do tamanho da cabeça da criança. Esse líquido cefalorraquidiano ele passa no cérebro de um ventrículo para outro, em um total de 4 ventrículos, através de canais relativamente estreitos, circulando depois na superfície do cérebro e sendo finalmente absorvido pelo sistema sanguíneo. Então vocês podem perceber que nessa ilustração nós temos aqui uma condição normal, né, em que o líquido
ele está normal, tá? Ele não encontra-se tenso. Aqui nessa ilustração a gente pode perceber que este acúmulo ele está num volume maior, e esse volume desse líquor, quando aumenta, vocês podem perceber aí, faz com que empurre o cérebro, né, o encéfalo, mais externamente. Vocês podem perceber isso aí. E aqui nós temos uma ilustração, tá? Aqui nós temos uma ilustração dessa tensão promovida pelo líquido, né, do crânio, tá? Que é um líquido cefalorraquidiano. Sinais e sintomas do recém-nascido para hidrocefalia: crescimento exagerado da cabeça, demora no fechamento das fontanelas ou da moleira, né? Fontanela moleira. A fontanela ela fica tensa e ela fica abusada, né? Fica muito tensa. E aqui os sinais de aumento da pressão eles vêm acompanhados de vômito, choro agudo, fortes alterações da pressão arterial. A criança ela vai ter pressão alta, vai ter alteração no peso e vai ter alterações na respiração também. Alteração na pupila, a criança pode ter uma pupila mais dilatada, a criança vai estar mais letárgica, mais desanimada, vai ficar muito sonolenta, muitas vezes levando até o coma dessa criança. Então a fronte da cabeça, que é a parte da frente da cabeça, ela fica proeminente, a criança fica com aquele aspecto de testa grande. O couro cabeludo ele fica muito liso, às vezes o cabelo cai demais, né? Fica brilhante, com algumas veias ficam bem visíveis, né? Não é legal de ver, é triste ver uma situação dessa. E os olhos em sol poente, aquela visão desanimada da criança. E a longo prazo, né, nós temos aí as falhas no desenvolvimento físico e mental da criança. Essa criança vai ter uma aquisição do ponto de vista de aquisição de conhecimento comprometido. A criança vai desenvolver muito lentamente do ponto de vista mental. Tá? E aqui, pessoal, no pré-operatório, é importante a gente orientar os pais, tirar todas as dúvidas dele, reduzir a ansiedade dos pais. E no primeiro momento em que a criança nasce, muitas vezes não é detectável essa alteração. E ali depois de horas, a gente percebe que aquele aumento de volume da cabeça da criança estava aumentando. Daí a importância da gente tá medindo esse perímetro cefálico no momento que a criança nasce. Tá? E no pós-operatório aí, a gente vai tentar, o cirurgião vai tentar drenar esse líquido cefalorraquidiano. A gente vai ter que estar atento aos sinais vitais, a gente vai ter que estar atento à cianose de membros, né? Aquela roxidão de membros, tanto mãos quanto pés. Temperatura, temos que estar aferindo essa temperatura a todo momento. Observar a diurese dessa criança, o quanto que ela está urinando, qual o volume, tem a presença de cor, né? Como é que está essa urina, qual é a cor dessa urina, qual é o volume diário de urina dessa criança. E aí a gente tem que incentivar também a ingestão de líquidos para favorecer a diurese, evitar alguma obstrução da sonda, promover higiene rigorosa, os pais têm que ter uma higiene muito rigorosa nesse caso. Providenciar a realização de curativo, vai ter que fazer o curativo ali após a cirurgia. E administrar os medicamentos que são prescritos pelos médicos. Né? E principalmente, né, todo procedimento que for manipular a criança e higienização das mãos. Tá? Temos que estar atento a tudo isso aí.
Aqui a gente fala agora de algumas cardiopatias. Cardiopatia é outro problema de mortalidade infantil que muitas vezes passa desapercebido. A detecção ela se dá de forma muito tardia e aí a gente tem muitos problemas, tá, pessoal? Essas cardiopatias congênitas, né, elas são malformações anatômicas do coração ou dos seus grandes vasos e que estão presentes ao nascimento. A cardiopatia congênita ela ocorre aqui está falando em 8 crianças a cada 1000 nascidos vivos. Ou seja, a cada mil crianças nascidas, 8 vai apresentar cardiopatia. Ou seja, é um número consideravelmente altíssimo. E essas patologias variam de leves, sendo quase assintomáticas, pessoal, até grave, podendo ser fatais, tá? Aqui foi um erro de digitação, tá? Me perdoe. Sendo quase assintomáticas, até graves, podendo ser fatais, tá, pessoal? Aqui nessas cardiopatias, a gente destaca 2 tipos, né? Na verdade, existem vários tipos e elas são distribuídas em 2 grupos. Os 2 grupos maiores que a gente pode estar classificando aqui são aquelas congênitas cianóticas ou aquelas congênitas acianóticas. As cianóticas, elas são aquelas que provocam, entre outros sinais, a cianose. Cianótica vem de cianose, que é um sinal clínico que vocês já aprenderam lá anteriormente e é representado muitas vezes por uma emergência clínica. A gente sabe que essa cianose ela está relacionada a uma dificuldade de aporte de oxigênio. E aqui neste caso, a cianótica, a gente consegue perceber, a gente consegue enxergar o escurecimento de membros, né? A pele e a boca da criança fica roxa, os membros, pés, mãos ficam roxos, face roxa. Então aqui é uma condição clínica que a gente consegue detectar, ver. Aqui na cardiopatia congênita cianótica são aquelas que não provocam a cianose. Essas aqui são mais perigosas. Por quê? O sinal clínico ele não vai ser mostrado para nós. E muitas vezes essa cardiopatia ela passa desapercebida. E a gente não tem uma causa. O que leva a isso? O que leva a essas cardiopatias? A gente sabe que tem fatores ambientais, que tem fatores genéticos, uso de medicamentos, de drogas que foram feitas no pré-natal, em que a mãe não poderia estar fazendo uso daquele medicamento. A gente sabe que diabetes, lúpus, infecções como rubéola, toxoplasmose, sífilis não tratada pode estar provocando essas cardiopatias também. Tá? E as manifestações clínicas mais comuns aqui é a dispneia, ou seja, a criança vai ter dificuldade para respirar, a criança vai ficar cansada, vai ter uma fadiga ocasional após o esforço, aquela criança que brinca e logo para, né, e você já consegue perceber que algo está errado. E essa cianose acentuada ou generalizada é um indicativo também muito grande de que o aporte de oxigênio não está sendo suficiente. E aí vem essas crises, né, de falta de oxigênio, gerando hipóxia. Automaticamente a gente percebe uma elevação da pressão, tá, dessa criança, dificuldade para crescer, para ganhar peso. A longo prazo a gente consegue perceber o comprometimento negativo do desenvolvimento, crescimento propriamente dito da criança. E nós temos uma característica clássica aqui que é o dedo em forma de baqueta de tambor, que é como a gente está vendo aqui na imagem, ó. Em forma de tambor, lembra uma baquetinha lá do tambor. E a respiração rápida e superficial. E o tratamento aqui, pessoal, é o uso de medicamento, é cirurgia se for preciso, então vai depender muito do caso. E algum dos cuidados de enfermagem que a gente pode propor, que a gente pode tentar ajudar a mãe aqui é orientar, né, passar toda a informação para os pais, verificar sinal vital da criança,
verificar a respiração, verificar a oxigenação através de uma oximetria de capilar, né? E geralmente é esses cuidados aí, principalmente acalmar e conter os pais com relação à ansiedade. Né? Aqui nós temos as nossas referências e a gente fica por aqui.